Francisca contorcia-se na cama de mogno, as unhas cravadas nos lençóis de seda importada da Europa, o corpo convulsionando em espasmos violentos que faziam a estrutura inteira ranger como um navio em tempestade. Maria permaneceu ao pé da cama, fingindo preocupação enquanto segurava a xícara de porcelana ainda morna, o vapor subindo lento como alma penada. Sinhá, o remédio não está fazendo efeito? Perguntou com falsa inocência, a voz doce contrastando com o ódio gelado que queimava por trás dos olhos azuis. Francisca tentou gritar, mas apenas um estertor gutural saiu de sua garganta inchada. A língua preta projetava-se obscenamente entre os lábios ressecados. Os olhos da Sinhá, antes cheios de ódio e prepotência, agora mostravam apenas terror puro. As pupilas dilatadas, refletindo o medo de quem finalmente compreende que a morte chegou para cobrar suas dívidas. Maria inclinou-se sobre o corpo agonizante, aproximando o rosto até sentir o hálito pútrido da moribunda, e sussurrou com a mesma voz que usara para contar histórias para as crianças da senzala. 3 meses, Sinhá. 3 meses envenenando a senhora gota por gota, pelo que mandou seus capangas fazerem comigo naquele celeiro maldito. Nenhum médico descobriu porque não existe cura para a justiça dos oprimidos. A bela dona que crescia no quintal da própria fazenda, alimentada pela terra molhada com lágrimas e sangue de gerações de escravizados, havia se tornado a arma perfeita contra quem ordenara a violação por puro ciúme dos olhos azuis que Maria carregava como herança maldita. Francisca tentou mover a mão em direção ao cordão que chamaria os criados, mas os músculos já não obedeciam aos comandos do cérebro envenenado. A senhora pensava que podia me destruir e ficar impune, continuou Maria, observando com satisfação científica os últimos estertores da opressora. Mas esqueceu que quem conhece as plantas que curam também conhece as que matam. O corpo de Francisca arqueou uma última vez antes de desabar sobre os travesseiros de plumas, os olhos vidrados fixados no teto pintado com anjos dourados que pareciam zombar de sua alma condenada. Esta é a história real de Maria dos Olhos Azuis, a escrava que transformou o conhecimento ancestral na vingança mais calculada do Brasil colonial. Se você quer descobrir como uma mucama de 23 anos executou a vingança perfeita contra quem ordenou sua violação, fique até o final. Esta história vai mexer com tudo o que você pensa sobre justiça, paciência e o poder das mulheres oprimidas. A fazenda Três Palmeiras erguia-se majestosa nas colinas de Minas Gerais no ano de 1792. Suas terras vermelhas ainda guardavam vestígios do ouro que havia feito a fortuna da família Silva durante décadas de exploração desenfreada. A casa grande de 2 andares dominava a paisagem com suas janelas de vidro veneziano e varandas ornamentadas com ferro forjado trazido diretamente de Lisboa. Cada detalhe gritava a riqueza acumulada sobre o suor e sangue de centenas de africanos arrancados de suas terras. O ouro já não brotava mais da terra com a mesma facilidade dos tempos áureos, mas a riqueza acumulada ainda sustentava o luxo ostentoso que separava os senhores dos escravizados por um abismo intransponível de privilégios e crueldade. As senzalas alinhavam-se atrás da casa grande como cicatrizes na terra, construções baixas e úmidas onde se amontoavam homens, mulheres e crianças que trabalhavam 18 horas por dia para manter o estilo de vida dos brancos. O cheiro de comida rançosa misturava-se com o odor de corpos suados e feridas maltratadas, criando uma atmosfera de desespero que pairava como nuvem perpétua sobre aquele pedaço do inferno na terra. Maria dos Olhos Azuis trabalhava como mucama pessoal da família há 8 longos anos, cuidando meticulosamente dos aposentos luxuosos, servindo refeições em pratos de porcelana fina e preparando os remédios caseiros que mantinham a saúde dos opressores. Filha bastarda de uma escrava angolana com um comerciante português que nunca assumiu a paternidade, ela havia herdado os olhos claros, que contrastavam dramaticamente com a pele escura, além do conhecimento ancestral das ervas medicinais. Já salvou muita vida aqui, menina, dizia sempre tia Rosa, a curandeira mais respeitada da fazenda. Mas guarde bem o que te ensino. Um dia pode ser que precise usar essas plantas de outro jeito. As palavras da velha ecoavam na mente de Maria toda vez que colhia folhas no quintal dos fundos, onde cresciam livremente as plantas que poderiam tanto curar quanto matar, dependendo da dosagem e da intenção de quem as manipulava. Francisca Antunes da Silva havia chegado à fazenda 15 anos antes, trazida do Rio de Janeiro para casar com o coronel João da Silva, numa união arranjada entre famílias ricas que precisavam unir patrimônios e sobrenomes. Desde o primeiro dia, governava a criadagem com uma crueldade refinada
que superava até mesmo a brutalidade típica dos homens da região, como se precisasse provar constantemente que merecia o respeito que sua posição social exigia. Sua obsessão doentia era destruir qualquer mulher que pudesse ofuscar sua posição ou despertar olhares que considerava seus por direito sagrado de nascimento e casamento abençoado pela igreja. Não suporto essa negra se achando bonita, murmurava para as amigas durante os chás da tarde. Vou dar um jeito nessa situação. O jeito que Francisca dava nas situações que a incomodavam invariavelmente envolvia dor, humilhação e cicatrizes que nunca saravam completamente. Na fazenda, todos sabiam que despertar a ira da sinhá significava sofrer consequências que poderiam durar gerações. O coronel João da Silva era um homem de 60 anos, que havia construído sua fortuna explorando primeiro as minas de ouro e depois investindo em terras e escravos, quando o metal dourado começou a escassear. Diferente da esposa, tratava a criadagem com uma indiferença quase benigna, desde que o trabalho fosse feito sem atrapalhar seus negócios ou conforto pessoal. Essa mulher tem uns olhos interessantes, comentara certa vez observando Maria servir o jantar, sem imaginar que aquelas palavras iriam selar o destino trágico de 3 pessoas. João não era cruel por natureza, mas sua complacência diante da violência praticada por outros o tornava igualmente culpado pelo sofrimento que se desenrolava diariamente em suas propriedades. É melhor não ver certas coisas, repetia para si mesmo sempre que os gritos da senzala chegavam até a casa grande durante a madrugada. Os capangas favoritos de Francisca eram Joaquim Ferro e Antônio Cicatriz, 2 homens cuja reputação de brutalidade se estendia por toda a região mineira como lenda sombria contada em sussurros. Joaquim havia ganhado o apelido por sua força descomunal e pela preferência por instrumentos de ferro para aplicar castigos. Antônio carregava no rosto as marcas de uma briga de faca que havia vencido matando 3 homens numa taverna de Vila Rica. Ambos executavam as ordens mais sórdidas da sinhá com um prazer sádico que tornava cada punição um espetáculo de horror calculado para quebrar não apenas o corpo, mas também a alma dos castigados. Quando a sinhá chama, a gente vai, dizia Joaquim, ajustando os anéis de ferro que usava nos dedos como ornamento e arma. E quando a gente vai, alguém vai chorar sangue. A parceria macabra entre os dois havia começado 5 anos antes, quando Francisca descobriu que eles compartilhavam não apenas a sede de violência, mas também uma lealdade canina àqueles que pagavam bem por seus serviços especializados. Francisca não suportava que os olhos azuis de Maria despertassem admiração masculina, mesmo que fosse apenas um comentário casual ou um olhar demorado demais. Cada elogio à beleza singular da mucama era recebido como uma afronta pessoal, um questionamento à sua própria supremacia estética e social, e precisava ser respondido com medidas drásticas e exemplares. Essa desgraçada acha que pode me humilhar na minha própria casa, resmungava enquanto observava Maria trabalhar no jardim. Vou ensinar para ela qual é o lugar de uma escrava nesta fazenda. O veneno do ciúme corria nas veias de Francisca como uma doença progressiva que infectava cada pensamento, cada ação, cada decisão relacionada à presença da mucama de olhos claros. O ponto de ruptura definitivo veio numa tarde quente de março, quando o coronel João retornou de uma viagem de negócios a Ouro Preto, trazendo 2 comerciantes paulistas para jantar. Durante a refeição servida impecavelmente por Maria, um dos visitantes fez um comentário aparentemente inocente que selou o destino trágico da mucama. Coronel, essa negra de olhos azuis é uma raridade mesmo. Nunca vi nada igual por essas bandas. O comentário foi recebido com risos aprovadores dos homens presentes, mas Francisca sentiu cada palavra como uma punhalada envenenada em seu orgulho ferido. João, percebendo tarde demais o clima tenso que se formara, tentou desviar o assunto, mas o estrago já estava feito de forma irreversível. Naquela mesma noite, consumida pelos ciúmes que haviam se transformado em ódio homicida, Francisca chamou Joaquim Ferro e Antônio Cicatriz aos seus aposentos particulares. Quero que ensinem uma lição para aquela criatura dos olhos azuis, ordenou com voz gelida. Uma lição que ela nunca vai esquecer e que vai servir de exemplo para todas as outras que acham que podem me desafiar na minha própria casa. Que tipo de lição a senhora quer que a gente dê? Perguntou Joaquim. Francisca aproximou-se da janela, observando a senzala mergulhada na escuridão da noite sem lua, e respondeu sem se virar. O tipo que marca para sempre. Vocês sabem o que fazer.
Antônio sorriu mostrando os dentes amarelados. A gente sabe, sim, sinhá. Vai ser um prazer educar essa negra atrevida. A risada baixa que ecoou pelos aposentos luxuosos parecia vir diretamente dos porões do inferno, prenunciando a violência que se abateria sobre Maria antes do raiar do próximo dia. Na madrugada seguinte, quando os galos ainda não haviam cantado e a fazenda dormia o sono pesado de quem trabalha até a exaustão, Maria foi arrancada de sua esteira na senzala por mãos brutais que a arrastaram através do terreiro enlameado até o celeiro dos fundos. Joaquim segurava seus braços com força descomunal enquanto Antônio caminhava atrás, assobiando uma cantiga obscena que destoava grotescamente da situação. "O que vocês querem comigo?" perguntou Maria, tentando manter a voz firme apesar do terror que crescia em seu peito como uma planta venenosa. "Por ordem da sinhá, você vai aprender qual é seu lugar nesta fazenda", respondeu Joaquim, empurrando-a contra as paredes de madeira velha que cheiravam a feno mofado e esterco animal. O que aconteceu naquele celeiro durante as 2 horas seguintes marcou Maria não apenas no corpo, mas também na alma, plantando as sementes de uma vingança que germinaria lentamente até florescer 3 meses depois numa cama de mogno, perfumada com o aroma doce da beladona mortal. Os 2 capangas se revezaram sobre o corpo dela enquanto riam, contavam piadas e bebiam cachaça. Quando Maria tentava resistir, apanhava. Quando chorava, eles riam mais alto. Quando implorava por piedade, recitavam versículos bíblicos sobre a obediência dos servos. "Chora não, negra. Isso é bom para você", dizia Joaquim. "Vai aprender a ser submissa de verdade." Quando terminaram, já estava amanhecendo. Deixaram-na jogada sobre o feno sujo como um saco de lixo, nua, machucada e sangrando. "Se você contar para alguém, a gente mata você e mais 5 escravos escolhidos na sorte", ameaçou Joaquim antes de partir. 3 dias depois, quando conseguiu se arrastar de volta às suas funções na casa grande, o corpo ainda dolorido e marcado por contusões que as roupas mal conseguiam disfarçar, Maria confrontou diretamente sua opressora. "Por que a senhora mandou eles fazerem isso comigo?" Francisca, que bordava tranquilamente junto à janela, nem ergueu os olhos da agulha ao responder com frieza calculada. "Porque você precisa saber qual é seu lugar, e eu vou ter certeza de que você nunca mais vai esquecer." O sorriso cruel que acompanhou essas palavras foi a última expressão de satisfação que Francisca conseguiu esboçar. Maria havia decidido naquele exato momento que a sinhá iria pagar por cada segundo de dor que havia causado. "Eu vou matá-la", disse Maria quando tia Rosa terminou de cuidar de seus machucados. "Cala essa boca, menina. Ela vai te ouvir", sussurrou a velha curandeira. "Não importa se me ouvir. Ela escolheu a morte quando ordenou que me violentassem. Agora só falta decidir como vai morrer." "Como você vai fazer isso? Ela tem guardas, capangas." "Com paciência, tia Rosa. Do mesmo jeito que as plantas venenosas matam, devagar, sem fazer barulho, gota por gota." As palavras saíram da boca de Maria com uma frieza que assustou até mesmo a velha curandeira, que havia presenciado muita crueldade ao longo de sua vida, mas nunca havia visto ódio tão puro e calculado nos olhos de uma pessoa. Maria dos Olhos Azuis conhecia cada planta, cada erva, cada raiz que crescia no vasto quintal da fazenda Três Palmeiras, como se fossem filhas de seu próprio sangue. A beladona crescia discreta nos fundos da propriedade, suas folhas verdes e inocentes escondendo propriedades letais que eram segredo guardado pelas curandeiras africanas há gerações incontáveis. Durante os 8 anos de serviço na Casa Grande, ela havia catalogado mentalmente não apenas as plantas medicinais, mas também aquelas que poderiam servir a propósitos mais sombrios. "O conhecimento é a única arma que eles não podem tirar de você, menina", havia ensinado tia Rosa. "Guarde bem o que te ensino, porque um dia pode ser que precise defender sua vida ou vingar sua honra." O plano que se formou na mente de Maria durante as noites insones era de uma meticulosidade científica que impressionaria qualquer médico da Universidade de Coimbra. Doses minúsculas de beladona seriam misturadas no chá da tarde de Francisca, nas vitaminas matinais que assim a tomava para manter a tez rosada, no caldo de galinha que pedia toda noite antes de dormir. Os sintomas imitariam perfeitamente uma doença misteriosa, lenta e incurável. Algo que poderia ser atribuído aos miasmas tropicais ou a uma febre cerebral de origem desconhecida. "Vou fazer ela definhar como uma planta sem água", murmurou Maria enquanto preparava a primeira dose. 3 meses para que sofra como eu sofri,
e no final ela vai saber que foi por minha mão. Durante 3 longos meses, Maria observou com satisfação crescente enquanto Francisca definhava, sem que nenhum médico conseguisse explicar o fenômeno que se desenrolava diante de seus olhos perplexos. Primeiro vieram as dores de cabeça constantes, que faziam a Sinhá gemer durante o dia inteiro. Depois, a visão turva, que a obrigava a ficar deitada em quartos escuros. Em seguida, as náuseas violentas, que a impediam de saborear as iguarias francesas que tanto apreciava. E finalmente a fraqueza progressiva que a deixava acamada por semanas inteiras, como uma boneca de porcelana quebrada. Médicos renomados de Ouro Preto foram chamados às pressas, seguidos por especialistas do Rio de Janeiro e até mesmo por um curandeiro famoso de Salvador. Todos chegavam cheios de confiança em seus conhecimentos e saíam de cabeça baixa, perplexos diante de um caso que desafiava todas as teorias médicas conhecidas. É uma condição muito rara, murmurava o Dr. Gonçalves, o mais respeitado médico de Minas Gerais. Talvez seja uma febre cerebral causada pelos vapores tóxicos das minas antigas. O coronel João gastou uma fortuna em consultas, medicamentos importados da Europa e tratamentos experimentais que prometiam milagres, mas não produziam nenhuma melhora no estado da esposa. Maria assistia a todo esse desespero médico com um sorriso interno de satisfação, sabendo que nenhuma ciência do mundo poderia curar uma doença que, na verdade, era justiça em forma líquida, administrada gota por gota durante meses de paciência calculada. Francisca foi perdendo rapidamente a beleza que tanto defendia com unhas e dentes contra qualquer ameaça real ou imaginária. Os cabelos loiros que penteava com orgulho começaram a cair aos punhados, deixando clavas que a envergonhavam profundamente. A pele rosada e macia tornou-se amarelada e áspera como pergaminho velho, enquanto olheiras profundas cavavam sulcos sombrios ao redor dos olhos que outrora brilhavam com arrogância e crueldade. Estou ficando feia, choramingava para Maria durante os momentos de lucidez. Por que Deus está me castigando assim? Maria limpava pacientemente o rosto suado da moribunda e respondia com falsa compaixão. Deus está testando a fé da Sinhá. Tenha paciência que tudo vai passar. Mas sabia que nada iria passar, porque a justiça, uma vez despertada, não descansa até que a balança seja equilibrada com sangue e sofrimento. Na última dose, aplicada numa noite de lua nova que parecia especialmente apropriada para um ato final de vingança cósmica, Maria triplicou a quantidade de beladona no chá de camomila que Francisca bebia religiosamente antes de tentar dormir. A Sinhá havia passado o dia inteiro delirando, chamando por sua mãe morta e confessando pecados que nem mesmo o padre local conhecia, como se o veneno estivesse liberando não apenas as toxinas do corpo, mas também os segredos podres da alma. Maria permaneceu ao lado da cama, observando os últimos espasmos de vida de sua opressora, saboreando cada segundo de uma justiça que havia demorado 3 meses para ser completamente servida. A senhora mandou-me violentarem por ciúmes, sussurrou, inclinando-se sobre o rosto contorcido de Francisca, que ainda conseguia ouvir embora não pudesse mais responder. Porque não conseguia suportar que um homem elogiasse minha beleza. Agora vai morrer pelos mesmos ciúmes que a consumiram como o fogo do inferno. O corpo de Francisca arquejou uma última vez, os olhos vidrados se fixando no teto pintado com anjos dourados que pareciam zombar de sua alma condenada. Maria observou friamente até ter certeza de que não havia mais vida naquele corpo que havia ordenado tanto sofrimento. Depois, calmamente, lavou a xícara envenenada, guardou o frasco de beladona no lugar de sempre e foi dormir na senzala, onde fingiu estar surpresa quando os gritos de descoberta ecoaram pela fazenda na manhã seguinte. A morte de Francisca foi registrada oficialmente como febre cerebral de origem desconhecida. Um diagnóstico conveniente que poupava a família Silva do embaraço de admitir que nem os melhores médicos da colônia conseguiam explicar o que havia matado a senhora da fazenda. O padre local celebrou uma missa solene pela alma da falecida, elogiando suas virtudes cristãs e sua dedicação à família, sem mencionar os pecados que ela havia confessado durante os delírios dos últimos dias. É uma grande perda para nossa comunidade, declarou o vigário durante o sermão fúnebre, enquanto os escravos da fazenda fingiam lamentar a morte de quem os havia torturado sistematicamente durante anos. Uma semana depois do funeral pomposo da Sinhá, Maria convenceu Joaquim Ferro e Antônio Cicatriz a encontrá-la no mesmo celeiro onde haviam violentado sua honra 3 meses antes.
Vocês querem repetir o que fizeram comigo? Perguntou com voz sedutora, fingindo uma submissão que estava longe de sentir. Os dois capangas trocaram sorrisos cúmplices, acreditando que a escrava havia desenvolvido um gosto perverso pela violência que haviam imposto a ela. Pensamos que você tinha aprendido a lição, disse Joaquim. Aprendi sim, respondeu Maria. Aprendi que vocês dois são uns covardes que só sabem atacar mulher indefesa. O insulto foi calculado para despertar a ira dos dois homens, que avançaram sobre ela sem perceber que haviam caído numa armadilha mortal. A primeira surpresa foi a lâmina afiada que Maria escondeu entre as dobras da saia, uma faca de cozinha que havia amolado durante semanas. Joaquim sentiu o ferro penetrar entre suas costelas, antes mesmo de compreender que havia sido enganado. Antônio tentou fugir, mas tropeçou e caiu sobre o feno sujo, onde Maria havia sofrido sua violação original. Lembram do que fizeram comigo neste lugar? Agora é a vez de vocês sentirem o que é estar indefeso e com medo. A segunda lâmina encontrou seu alvo no pescoço de Antônio, silenciando para sempre a risada cruel que havia ecoado naquele celeiro meses antes. Os dois corpos foram arrastados para um poço abandonado nos fundos da propriedade, onde se juntaram aos ossos de outros infortunados que haviam desaparecido ao longo dos anos, sem deixar rastros ou perguntas inconvenientes. O coronel João descobriu os corpos 3 dias depois, quando o cheiro da decomposição começou a atrair urubus. A descoberta o deixou profundamente perturbado, não apenas pela perda de 2 homens eficientes, mas também pela percepção tardia de que a fazenda havia se tornado um lugar perigoso. Quem pode ter feito isso? Perguntou ao feitor Mor Benedito. Coronel, tem muita gente com raiva desses dois. Pode ter sido qualquer um, respondeu o mulato livre, que secretamente admirava a coragem de Maria. Durante os meses que se seguiram, Maria executou a fase final de seu plano com a mesma meticulosidade usada em sua vingança. Ao longo dos 8 anos de serviço na Casa Grande, ela havia conseguido furtar pequenas quantias em moedas de ouro, moeda por moeda, construindo um tesouro secreto enterrado sob uma pedra no fundo do quintal. O dinheiro acumulado seria suficiente para comprar sua alforria e ainda sobrar para começar uma nova vida longe das terras malditas de Minas Gerais. Vou embora deste inferno, prometeu para si mesma, e vou levar minha filha para um lugar onde ninguém nunca mais vai nos humilhar. A filha de Maria, uma menina de 5 anos chamada Esperança, havia nascido de um relacionamento consensual com um escravo carpinteiro que morrera de febre amarela 2 anos antes. A criança carregava os mesmos olhos azuis da mãe, o que a tornava um alvo potencial para a crueldade dos senhores brancos quando crescesse. Mainha, quando a gente vai embora daqui? Perguntou Esperança com a inocência típica de quem ainda não compreende o mundo cruel em que nasceu. Logo, minha filha, respondeu Maria. Logo vamos para um lugar onde você pode brincar na rua, sem ter medo de ninguém. Maria conseguiu negociar sua carta de alforria com o coronel João 3 dias antes da finalização da venda da fazenda, apresentando as moedas de ouro como prova de que possuía recursos suficientes para comprar sua liberdade e a de sua filha. O coronel, ansioso para se livrar de qualquer coisa que o lembrasse do período negro que havia vivido, aceitou o valor oferecido sem fazer perguntas inconvenientes sobre a origem do dinheiro. Você sempre foi uma escrava exemplar, Maria, disse entregando os documentos que transformariam mãe e filha em pessoas livres. Espero que encontre a felicidade que procura longe daqui. As palavras continham sinceridade melancólica que surpreendeu Maria, acostumada apenas à crueldade dos senhores brancos. Talvez o coronel João não fosse intrinsecamente malvado como sua esposa, apenas um homem fraco que havia permitido que o mal florescesse ao seu redor por comodismo. A partida aconteceu numa manhã nublada de setembro de 1795, quando a neblina cobria as colinas mineiras como um sudário cinzento que escondia os segredos e crimes do passado. Maria caminhou pela última vez pelos corredores da Casa Grande, onde havia servido durante 8 anos, carregando apenas uma trouxa simples com suas roupas e alguns pertences pessoais. Na bolsa de couro que mantinha escondida sob a saia, levava as sementes das plantas medicinais que havia coletado durante anos, incluindo algumas sementes de belladonna que poderiam ser úteis no futuro, caso encontrasse outras pessoas que precisassem de justiça. A gente nunca mais vai voltar aqui? Perguntou Esperança, olhando para trás uma última vez. Nunca mais, minha filha, respondeu Maria. Este lugar ficou no passado
e agora vamos construir um futuro novo em outro lugar. Mãe e filha desapareceram na estrada empoeirada que levava a Ouro Preto. 2 pontos minúsculos engolidos pela imensidão da serra, até se tornarem apenas mais uma memória na história da fazenda Três Palmeiras. Na senzala abandonada, a história de Maria dos Olhos Azuis virou lenda, que se espalharia por todo o interior de Minas Gerais nas décadas seguintes, contada em sussurros ao redor das fogueiras noturnas onde os escravos se reuniam para dividir suas dores e esperanças. A mulher dos olhos azuis, que transformou a própria violência sofrida em arma letal contra os opressores, tornou-se um símbolo de resistência que inspiraria gerações de africanos e seus descendentes. Ela provou que até os mais poderosos podem ser derrubados se alguém tiver coragem e paciência para planejar a vingança certa, diziam os velhos contadores de histórias. E provou também que às vezes a justiça tem que vir pelas mãos dos próprios oprimidos, porque Deus está ocupado demais para descer do céu e resolver nossos problemas. A lenda cresceu e se transformou com cada narração, adquirindo elementos míticos que a transformaram numa espécie de orixá da vingança, que protegia os fracos e punia os cruéis com métodos sobrenaturais. As sinhás das propriedades vizinhas aprenderam rapidamente a controlar seus impulsos mais cruéis depois que a história da morte misteriosa de Francisca se espalhou pelos salões e chás da tarde da elite rural mineira. O medo de que outras escravas pudessem possuir conhecimentos perigosos sobre plantas venenosas fez com que muitas senhoras repensassem suas estratégias de dominação, optando por métodos menos brutais de manter a disciplina. É melhor não provocar muito essas negras, murmurava Dona Antônia, proprietária da fazenda vizinha. A gente nunca sabe o que elas aprendem com essas ervas malditas que conhecem. O comentário refletia uma paranoia crescente que se instalou entre os fazendeiros da região, criando um clima de tensão racial que tornava as relações entre senhores e escravos ainda mais complexas e perigosas. 15 anos depois da partida da fazenda Três Palmeiras, viajantes ocasionais relatavam avistamentos de uma mulher de olhos azuis acompanhada por uma jovem que vendia remédios caseiros nas feiras de Ouro Preto e Mariana. Segundo os relatos, ela havia se estabelecido numa pequena propriedade nos arredores de Diamantina, onde cultivava ervas medicinais e atendia pessoas de todas as classes sociais que procuravam seus serviços de curandeira. Nunca cobrava dos pobres, mas exigia pagamento generoso dos ricos, especialmente daqueles que possuíam escravos e tratavam mal sua criadagem. Tem uma mulher lá em Diamantina que faz milagres com as plantas, contavam os tropeiros. Mas cuidado se você for senhor de escravos, porque ela tem uns métodos especiais para tratar gente cruel. Esperança, a filha de Maria, cresceu ouvindo as histórias sobre a coragem de sua mãe e desenvolveu uma personalidade forte que combinava a inteligência materna com uma determinação férrea de nunca permitir que ninguém a humilhasse. Aos 20 anos, já havia se tornado uma curandeira respeitada por direito próprio, embora preferisse usar métodos menos dramáticos que os empregados por Maria para resolver conflitos. Minha mãe me ensinou que a vingança é um prato que se come frio, dizia para os clientes que procuravam sua ajuda, mas também me ensinou que às vezes é melhor curar as feridas do que abrir outras novas. A sabedoria da jovem refletia uma evolução natural dos ensinamentos maternos, adaptados para uma realidade em que a liberdade conquistada permitia estratégias mais sutis de resistência. A morte de Maria dos Olhos Azuis, ocorrida em 1847 aos 70 anos de idade, foi registrada como morte natural por velhice. Mas os moradores de Diamantina juravam que ela havia partido deste mundo da mesma forma misteriosa como havia vivido. Segundo as testemunhas, ela simplesmente se deitou numa tarde ensolarada de abril, chamou Esperança para receber suas últimas instruções sobre as plantas secretas e fechou os olhos com um sorriso sereno de quem havia cumprido completamente sua missão na Terra. O funeral reuniu centenas de pessoas de todas as classes sociais, desde escravos que haviam se beneficiado de seus remédios gratuitos, até fazendeiros ricos que secretamente respeitavam seu poder de curar e punir com igual eficiência. O túmulo de Maria dos Olhos Azuis tornou-se um local de peregrinação para aqueles que buscavam coragem para enfrentar situações de opressão e injustiça, transformando o cemitério de Diamantina num santuário não oficial da resistência brasileira. A lenda atravessou os séculos e chegou até os dias atuais através da tradição oral mantida viva pelos descendentes dos escravos que testemunharam os acontecimentos originais na Fazenda Três Palmeiras. Durante a luta pela abolição da escravatura, os abolicionistas usavam a história de Maria como exemplo de que a resistência negra havia começado muito antes dos movimentos organizados do século XIX.
Durante a ditadura militar, grupos de resistência citavam seu exemplo como prova de que era possível derrotar opressores aparentemente invencíveis através da organização cuidadosa e paciência estratégica. Nos movimentos contemporâneos pelos direitos das mulheres e da população negra, Maria dos Olhos Azuis permanece como um símbolo poderoso de empoderamento e justiça social. Desde aquela noite de setembro de 1795, quando uma mulher de olhos azuis caminhou pela última vez pelos corredores da Casa Grande, onde havia servido e sofrido durante 8 anos, nenhum senhor de escravos conseguiu dormir completamente em paz em Minas Gerais. A história de Maria provou que, mesmo nos momentos mais escuros da opressão, sempre há uma semente de resistência que pode florescer na vingança mais improvável. Ela transformou o conhecimento ancestral das plantas numa arma letal contra a injustiça, provando que a sabedoria dos oprimidos pode ser mais poderosa que toda a força dos opressores. O conhecimento é a única arma que eles não podem tirar de você, havia ensinado Tia Rosa. Maria dos Olhos Azuis provou que essas palavras eram verdadeiras, e que às vezes a justiça tem que vir pelas mãos daqueles que mais sofreram com a injustiça. Se esta história mexeu com você, deixe seu like e compartilhe para que mais pessoas conheçam a verdade sobre nossa história. Porque a memória da resistência não pode morrer. Inscreva-se no canal para descobrir mais segredos que a elite brasileira tentou esconder. Juntos, mantemos viva a memória de quem não pôde contar sua própria história.